o universo, da recuperação física, quando isso é possível, passa por uma conscientização de que um instrumento físico foi confiado a mim para que se transformasse num instrumento, numa vertente de uma ação nobre do meu espírito, que vai conseguir comunicar e agir enquanto aqui através do físico. E é um convite à harmonia e a encarar a minha célula como uma auxiliar preciosa nesse intento. Por isso que, quando está em jogo e o objetivo é a vontade de Deus e o caminho que a isso ajusta, vou ser chamada à atividade e à atuação de caráter sacrificial. Haja visto que, conforme vai dizer André Luiz em Missionários da Luz, no capítulo Reencarnação, a pauta de colaboração pode me requisitar num ambiente e numa extensão e característico em que, para atuar, vai ser requerido estar preparada para ter o meu melhor esforço comprometido e interceptado por vibração, onda contraditória, desditosa, subversiva, rebelde, da paixão, do eu desvairado, desnorteado, da alma que está desajustada e desequilibrada. E nessa paisagem, nessa tela de irresponsabilidade, de menoscabo, de viciação, de comprometimento moral, no sentido de estar com débito e precisar buscar o soerguimento em meio à lama, para que eu possa auxiliar em meio a esse piche,
Se eu organizar o meu molde exterior, a minha aparência, numa congramatura menos graciosa, mais feia, eu vou fugir e me proteger por antecipação via sabedoria e prudência ao influxo, ao derramamento da paixão devastadora, caótica, da alma desajustada em desequilíbrio. E isso vai dizer do desafio que é quando eu preciso estabelecer uma atuação dignificadora, cimentar isso, e não tomo cuidado para que sobreponha circunstância adversa. Porque o meu projeto de reencarnação, ele vai levar em conta o que eu preciso vencer e burilar de defeito moral, de imperfeição. Porque, veja, é uma escola que eu me matriculo, com um objetivo definido, meta traçada para um fim útil, aproveitável, que esperança-se tenha um resultado positivo, bonançoso, quando do meu retorno. Por isso que, seja no ambiente hostil, arredio, numa circunstância desafiadora, adversa, numa ocorrência, num detalhe anatômico, vai se constituir muita vez no melhor banco de aprendizado, de agregação de valor para mim e na melhor redenção resgate para aquele que renasce aqui. Com isso vai ser levado em conta, seja o gen, a questão do ambiente que vou estar, do concurso, interferência do benfeitor que acontece enquanto estiver aqui encarnada, que me acompanha. Por isso que mesmo que eu esteja internada numa conjuntura hostil, difícil para mim, eu continuo com o meu impulso livre, que caso eu estacione, pare num ponto ou role despenhadeira abaixo numa situação vil, ainda será por minha conta e minha responsabilidade. Porque o dirigente no astral, ele vai fixar e aproximar uma cota
uma baliza de valor e de possibilidade aprimorada, enquanto estou aqui, na minha abordagem comigo mesma, que sou suscetível e que poderia adquirir no atrito da marcha terrena. Mas eu posso melhorar essa cota de baliza, ultrapassar e fazer mais do que a previsão que havia sido feita pelo maioral, pelo meu esforço, pelo meu suor, pelo meu sangue. Ou me afastar, enterrar mais minha cara no débito, no dívida. O que seria um mal barato da santa oportunidade insância que foi confiada a mim. Uma leviandade. Por isso que mesmo que eu esteja numa banco difícil, num conjunto de fatores que sinergizou a exigir de mim, em demasia, o meu livre-arbítrio pode me conduzir a aproveitar e sair daqui com uma cota dilatada de valor. Do bom aprendizado. E isso passa pela compreensão do cuidado com o meu tecido, com o meu órgão, com a minha célula, sobre o qual eu vou estatuir paz e harmonia para esse passo. Porque eu recebi um corpo de carne que foi emprestado a mim a título precário e, inclusive, o sangue ele tem um sabor de sal, seja na secreção, na lágrima, na urina, no suor, que é símile à composição do mar. Por isso que um ser marinho, ele viveria no meu sangue tranquilo. Porque está acostumado a um ambiente salino nesse teor e relativamente quente. Se ele vier de uma região de mar tropical, ele se adapta sem maior esforço ao líquido do corpo. É nesse sentido que para mim o que vier a encontrar da minha tendência inferior, que sinergiza com uma conjuntura do meu lado, seja naquilo que o meu físico traga,
o meu temperamento, seja numa tempestade que me acometa, eu posso sobrepor isso com a minha vontade. Porque não é aquilo que me ocorre ou aquilo que eu receba de emprestado, é como eu movimento isso e funciono isso no bem. E isso vale para o ambiente que eu vier nascer. Porque se é um ambiente e um local de viciação, isso vai fazer parte do meu mapa, ou pode ser algo que escolhi para fortalecer coragem, heroísmo, em contato com uma contaminação espiritual daquele local, com esse tipo de atrito. E esse labor no círculo bendito, necessário, imprescindível, da vivência, do que ocorrer, quando eu estou com uma decisão de me autoelevar, de me auto-melhorar e aproveitar aqui, vai haver uma ascendência minha a uma exigência, uma imposição menos nobre, mais infeliz do corpo, do meu físico ou do entorno, do ambiente. E isso é um triunfo, uma vitória minha sobre condição e ocorrido adverso, contrário, e vou obter, angariar título, moral de vitória que me acompanha quando eu sair daqui. Por isso que, caso eu venha falir, eu não vou poder colocar isso no ombro de uma circunstância, de um ocorrido asfixiante, tsunâmico, ou de uma energia, de uma força grey, destruidora. Porque a luz, a diretiva dentro de mim, me mostra a ascensão. Em saúde mental, relatos do diário de um psiquiatra espírita, ele vai falar de uma juíza que
estava desejosa de fazer um concurso. Na época era advogada, ainda não havia se tornado juíza, e estava num momento de vicissitude, intermitência, constrangedora, difícil, triste, angustiada. E ela havia preparado para fazer um concurso em Tocantins e conseguiu ser bem-sucedida no tentame, mas descobriu que lá era um local de violência, criminalidade, conflito e atrito de interesse, e atitude, conduta suspeita, duvidosa. Mas achou por bem, depois de orar, ela teve conversando com ele também sobre isso, foi para lá. E ele vai alertar a questão da intrepidez que eu preciso ter para assumir dado trabalho que seja confiado a mim. Porque às vezes alguém é colocado num local, numa posição estratégica, específica, redentora, que é preciso para esse alguém e útil, redundará num bem para o entorno, mas ocorre de acovardar, deserdar, omitir. E ao reviver velho vício pregresso, desnorteio moral, se complica, piora essa situação espiritual. Porque é algo que eu me permito reviver, que vem do meu pregresso e que diz de uma sequência de erro repetido no mesmo ponto, onde eu posso, olhando para o céu, afundar no mesmo abismo que já afundei 1000 vezes. E esse tipo de vício me compromete na minha autopercepção, porque está na minha consciência. Isso vale não só para um cargo, uma posição importante, de destaque. A questão aqui é aquela condição em que eu posso ajudar, ser útil, seja assumindo dado trabalho, coordenando, ajudando numa limpeza, liderando, fazendo parte de um voluntariado, usando uma palavra. O trabalho que for em que eu sou colocada no rente-rente com aquilo, do porvir que antecipou, e fraquejo, fujo daquela responsabilidade e postergo a ensancha. Descartando um precioso momento de aprendizado e de burilamento. E é preciso ter cuidado, porque a deserção, o degredo, ele faz parte desse medo que está dentro de mim, essa insegurança,
essa desconfiança no chamado do Cristo, nesse mune que me aborda e me convida ao trabalho nobre, digno, porque aquilo que eu venho abraçar é com o tempo que eu vou adquirindo experiência e posso aprimorar. Se eu espero estar pronta para abraçar aquilo e dar o meu melhor, eu vou postergar minha ascensão. Por isso, a orientação de receber o chamamento mune, engajar e me permitir o acervo da experiência. Que é esse mala de vivência de após dia nesse caminho, que me ajuda a aprimorar e a divisar o porvir. Porque se eu começo algo tal dia, depois no outro dia eu troco por outra coisa, no terceiro por outra coisa, igual eu troco de roupa, ou igual eu troco de prato de comida, igual eu troco de sapato, diário, eu não me permito angariar a experiência. Valor naquilo. E vai relatar e dizer da minha insegurança, da minha inviabilidade de assumir e vencer o vício que eu trago para ser fiel àquele caminho. Por isso, é preciso ter cautela com o meu desejo de querer tudo ser e tudo fazer. Porque quando eu quero ser tudo e fazer tudo, eu vou acabar não fazendo nada e não ganhando experiência em dada área que o Cristo me chamava a atuar. Porque não é o que eu faço, é como eu faço. Se eu ajudo a limpar o centro espírita num sábado de manhã, aquele serviço ele é tão nobre ou mais do que qualquer outro, porque o que vai diferenciar um serviço do outro é como eu realizo ele, e não ele em si. Por isso a urgência de receber esse despertamento e viver ele. Levantar o padrão da minha força, da minha energia moral. E sobrepor conveniência, ou aquilo que alguém disse que deveria fazer, porque eu vou colher a opinião que chegue, mas é necessário que eu medite aquilo que o Cristo pede de mim, mesmo que isso se contraponha ao que o entorno gostaria que eu fizesse.
Por isso preciso meditar, me conhecer, ter o evangelho no lar diário, a prece, o passe, a distância, o passe, água fluidificada. Porque isso vai adestrar a minha assimilação da voz do Espírito de verdade. Para que eu possa assumir um trabalho e ser fiel, seguir nele. Mesmo porque a diversidade, ela é benfeitora, ela me ensina. A dificuldade é mestra. É uma cartilha de luz. O adversário, o inimigo, é um instrutor, um professor eficiente. Desde que eu apreenda o que preciso daquilo. Por isso, fortalecer o acovardado, ajudar, amparar o verdugo. Porque esse ambiente psíquico no raio da prece, da gratidão, me ajuda a seguir essa pauta. Porque, veja, é gota de leite, mas é algo que vai enchendo meu pote. E aí é um arcabouço da experiência. Uma construção que preciso aproveitar, senão eu vou desperdiçar trabalho, tempo, energia. Se eu ficar tipo um ping-pong, cada hora num lugar. Por isso que a abertura e a disposição para esse combate me ajuda a firmar naquela estrada. Mesmo em meio à adversidade, à luta áspera, mas é possível angariar força e seguir enriquecendo o meu patrimônio moral, da experiência, da paz, da luz.